Queridos, tema dessa noite: o que esperar de uma vida com Jesus? O que esperar de uma vida com Jesus? Abra sua Bíblia em João, capítulo 10. Evangelho de João, capítulo 10. A palavra de Deus diz assim: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Você acredita nisso que diz a palavra de Deus? Mais uma vez, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Mas Jesus diz: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Pai, que a Tua palavra ministrada nos nossos corações venha fortalecer a nossa fé, alinhar, ó Deus, o nosso propósito e identidade diante de Ti, e trazer à memória tudo aquilo que nós temos diante do Senhor, e experimentar uma vida com expectativas nas Tuas promessas, em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez, o tema dessa noite: o que esperar de uma vida com Jesus? Vivemos nesta geração que busca felicidade em muitas coisas: dinheiros, prazer, likes, status, relacionamentos e conquistas. Mesmo assim, vemos algumas pessoas que, mesmo conquistando isso tudo, continuam cansadas, continuam ansiosas, vazias e sem direção. Isso acontece porque o problema não está apenas na falta de bens materiais. Queridos, nós não tivemos uma geração tão próspera como é hoje em dia. Hoje em dia você compra um carro facilitado, você compra aí um celular, você tem acesso às tecnologias, você não precisa ser rico para ter uma casa confortável, você não precisa de nada disso. Só que bens materiais muitas das vezes não traz essa felicidade que a gente acha que precisa. O verdadeiro problema, na verdade, não é a ausência ou ter bens materiais, mas sim a ausência de Jesus no coração das pessoas. Porque você pode ver pessoas ricas e prósperas, mas infelizes. Você pode ver pessoas com muito dinheiro, poder aquisitivo, influências, deprimidas, como muitas das vezes um pobre deprimido. Então, doença afeta todas as pessoas, independente da classe social, não é verdade? Não dá somente em pobre, dá em ricos também. Então a gente consegue perceber que, esses prazeres que o mundo oferece não são esse preenchimento do vazio do nosso interior. Existem pessoas que estão sorrindo por fora, mas por dentro estão quebradas. Estão desanimadas, estão angustiadas, carregando traumas, carregando culpas, carregando medos, carregando uma sensação de constante vazio, sem prazer algum, sem alegria naquilo que realiza e faz. Aquilo que um dia foi alegria, hoje já é motivo já de vergonha, desânimo e tudo mais. Jesus deixou claro em João capítulo 10, no versículo 10, que existem dois projetos em disputa. Existe o primeiro arquiteto. O primeiro arquiteto desse projeto, ele diz aqui que é o inimigo, que a obra dele traz um resultado de roubo, morte e destruição. Esse é o primeiro projetista que nós vemos na nossa realidade hoje. Então, tudo aquilo que ele toca, ele destrói. Tudo aquilo que ele bota a mão, ele corrompe. Tudo aquilo que ele faz, traz morte. E existe um outro projetista, um arquiteto também que estava desde a fundação do mundo. Todas as coisas. É o projeto de Cristo, que traz uma vida abundante. Você acredita nesse projeto de Jesus?
Você acredita que o projeto de Jesus é uma vida abundante para todos nós? Eu sempre tento ensinar aqui à igreja que a vida com Jesus não significa ausência de lutas. Você vai passar por lutas, você vai passar por abandono, você vai passar por mal compreensão, você vai passar por uma série de coisas. Mas isso tudo vai passar, irmãos. Mas o que significa para a gente, o que traz para a gente essa certeza, é uma presença de Deus que traz paz para a nossa vida, que traz direção para cada um de nós, que traz esperança e salvação em meio às batalhas que nós enfrentamos. Então, o principal que nós precisamos ter no nosso entendimento é que lutas vão acontecer na nossa vida, mas se Cristo estiver conosco, nós vamos vencer a cada desafio que enfrentarmos. Quem encontra Jesus não apenas encontra uma religião, irmãos, encontra sim um sentido para viver. Porque quem abre mão da sua vida, quem abandona, irmãos, é porque perdeu o sentido do propósito. E esse ano, a proposta desse ano é a gente resgatar a nossa identidade em Cristo Jesus e o propósito que Ele nos levantou. Amém, igreja? Primeiro ponto que eu queria te falar nessa noite: com Jesus, o vazio da nossa alma é preenchido. E eu digo para você que todo ser humano, ele tem um vazio dentro dele. Certo ou errado? Vamos pensar sobre isso. Muitas pessoas tentam preencher o vazio da sua alma com coisas externas. Você vê que tem pessoas que têm prazer em comprar algo, fica alegre. E aí ela comprou um celular novo, ela fica feliz. Ela trocou de relógio, ela comprou um cordão de ouro, melhor, mais grosso do que o outro, ela fica bem. Porque psicologicamente, o comprar dá um prazer, dá uma sensação. Aí com esse gasto sucessivo, o que acontece com a pessoa? Endividamento. Aí ela vai falar assim: poxa, mas o inimigo está roubando a minha vida. Não é não, irmãos. É que você está canalizando o vazio da sua alma com o comprar. E a sua fonte de renda não aumenta. Continua a mesma ou diminuindo, dependendo do governo. Mas, presta atenção nisso. Isso é porque nós tentamos preencher o vazio da nossa alma. Tem pessoas que, por exemplo, tentam preencher o vazio da sua alma pela comida. Comem exageradamente. Come muito. Aí, está triste? Come. Está feliz? Come. Está não sei o quê? Come. Está chovendo? Come. Fez sol? Come. Aí vai fazer o quê? Vai engordar. Aí fala assim: eu não sei por que eu estou engordando. É brincadeira, né? Se botasse uma filmadora, ia ver por que está engordando. Tem gente que muitas das vezes busca reconhecimento e se dedica demasiadamente ao trabalho. Demasiadamente. É horas trabalhando, por quê? Porque na realização do trabalho ela tem uma motivação. Alguém vai e faz um elogio para ela. Então, se alguém não elogiar aquela pessoa, ela fica deprimida, fica triste. Poxa, ninguém valorizou o que eu fiz. Poxa, olha que tristeza. Ninguém falou, ninguém fez um elogio. Já viu aquela mulher que faz a prancha no cabelo? Não o caso das irmãs aqui, talvez. Aí faz uma prancha no cabelo, ou melhor, corta o cabelo, pinta o cabelo, aí chega em casa, aí o marido olha, aí fala assim: você está com problema no pescoço? Ela: não. Não estou não. Para quê? Para ser notada, né? Que quer ouvir um elogio. Aí o marido nem percebe, aí olha assim e fala assim: ih, ó, está nascendo um cabelo branco aí no teu cabelo. Aí pronto, matou. Aí acabou com o relacionamento. Você não dá valor para aquilo que eu faço por você. E aí vira uma tempestade. Mas aí fazer o quê, né? Isso faz parte. Então são formas que nós temos de preencher o vazio da nossa alma.
Tem gente que tenta preencher com a bebida, com vício. Tem gente que preenche o vazio da sua alma com a TV, que é lícito. Aí bota lá na TV, aí vai assistir um filme, aí assiste outro, assiste a maratona Netflix, direto, final de semana todo. Por quê? Porque a pessoa está triste, e ela se realiza assistindo uma TV. Tem gente que se realiza na internet, passa horas assistindo os reels aí do TikTok, né? Os stories. Irmãos, como educamos o nosso cérebro para as coisas superficiais? Você sabia disso? Como educamos? E não sou eu que estou dizendo, porque eu não sou estudioso nessa categoria. Mas os profissionais da área, ou como diz os jornais de hoje em dia, né? Como é que eles falam? Os especialistas. Os especialistas apontam que a geração de hoje, por causa da internet, desses stories de 15 segundos, ela já não consegue se concentrar em algo por mais de 5 minutos. Ela se distrai. Ela não consegue prestar atenção em uma coisa por mais de 5 minutos. Ela tende a se distrair com facilidade. Por que isso? Porque nós estamos educando o nosso cérebro a ter uns prazeres com coisas bem pequenas, como os stories. Mas o pior disso tudo não somos nós, que já somos adultos, são os nossos filhos, irmãos. Você pode ver aí, consultar pela rede social, você pega de um jovem, tira o celular dele e você vê escândalos, a criança dependente do celular. E ela faz uma crise de choro. Eu quero morrer. Eu vi uma vez um garoto, né? A mãe tirou o celular dele e falou: eu quero morrer, você não me ama e tal, eu quero morrer. Morre, olha que luta. E aí um drama absurdo. Isso ali não era fake não, irmãos, aquilo ali era sério. Isso é a geração de hoje em dia. E aí dizem os especialistas, a minha ironia, dizem os especialistas o seguinte: os jovens de hoje em dia, 16 anos, 18 anos, que ficam conectados no telefone durante o expediente, estão sendo demitidos porque não abandonam o celular durante a jornada de trabalho. E aí o patrão não aceita isso não. Sabe por quê, irmãos? Que crueldade. O patrão contrata para quê? A trabalhar. Gente, que absurdo isso. Tadinho dos jovens. Contrata ele, paga um salário para ele trabalhar. E ele não quer trabalhar. Ele quer ganhar o salário. Mas ele não quer produzir. Ele quer só curtir o dinheirinho dele. Mas isso por quê? Porque nós estamos sendo educados a receber sem fazer nada. E está tudo bem. Na visão de quem, irmãos? Estava conversando pela manhã com a igreja da manhã, no estudo bíblico, e aí estava falando com eles, falei: irmãos, se continuar dessa maneira, não haverá aposentadoria para o futuro, porque alguém trabalhou para que hoje desfrutasse da aposentadoria, amém? Alguém precisa trabalhar para quê? Para que haja receita para a aposentadoria. E precisa trabalhar para a aposentadoria. Se a galera aqui não trabalha, qual vai ser o sustento do futuro? Nenhum, irmãos. Isso se chama colapso. E é o que está acontecendo na nossa geração, no nosso tempo. Então, graças a Deus, vocês conseguiram se aposentar. Aí o que tem que fazer? Tem que esticar a aposentadoria. Agora, quem se aposentou aí, sei lá, com 50 anos, 50 e pouco, 60 anos, já não vai mais conseguir. A próxima geração já vai se aposentar com 70 e alguma coisa. Aí a outra com 80, aí a outra com 90. Por quê? Porque não vai dar para sustentar todo mundo, irmãos. Porque todo mundo vai no governo, sendo sustentado pelo governo. Mas isso acontece por quê, irmãos? Porque existem vazios dentro do ser humano, dentro de toda pessoa. E eu pergunto para você, o que tem preenchido o vazio da tua alma?
O que tem preenchido o vazio da nossa alma? Será que são essas coisas do mundo? Salomão, em Eclesiastes capítulo 3, no versículo 11, vai dizer para a gente que tudo fez Deus, Deus fez tudo formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do ser humano, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Irmãos, existe dentro de nós uma necessidade de Deus. Existe dentro de todo ser humano uma necessidade de um ser celestial como Deus. Contudo, algumas pessoas vão para outra direção. Mas eu quero que você tenha no seu coração, na sua vida, a importância de Deus dentro de nós. Salomão diz aqui, e Salomão, irmãos, foi uma excelente pessoa para falar sobre riqueza. Salomão foi uma excelente pessoa para falar sobre prazer, sobre conhecimento, sobre poder, sobre ter acesso a todas as coisas. Mas ele concluiu que tudo era vazio sem Deus. Tudo. Ele até falava assim que tudo é vaidade. Tudo é vaidade. Ele tinha tudo. Por isso que eu falei que ele era a pessoa certa para falar sobre isso. Que mesmo tendo riqueza, poder, autoridade, influência, dentro dele faltava sempre alguma coisa. Dentro de todos nós sempre vai faltar. E tem gente que acha que se eu ganhasse 10 mil eu seria feliz. Seria nada, irmão. Comecei a trabalhar a minha jornada profissional e uma vez fazendo cartão de crédito para um cliente, aí o cara ganhava 12 mil reais, mandou o contra-cheque. Irmãos, isso em 2002. O que é 12 mil reais em 2002? Pensa aí, é muito dinheiro, é muito dinheiro. E ele com contra-cheque de 12 mil reais, ele mandou para a gente, para aprovar o cartão. Eu falei assim, isso aqui passa mole. Na época eu ganhava 384 reais, que era o valor que eu ganhava de salário. Eu falei, nossa, 12 mil, passa fácil. Vai passar o crédito mole, só pode aguardar na linha que vai ser aprovado. O que aconteceu? Reprovado. Ele tinha o nome sujo. Tinha restrição no CPF dele. Irmãos, pelo amor de Deus, como 12 mil, o cara tem restrição no CPF, irmãos. E às vezes você com um salário mínimo tem um nome limpo. Bacana, certinho. Tem crédito na praça. Olha que bacana. O cara ganha 100 mil e está devendo Deus e o mundo. Irmãos, aonde que dinheiro vai trazer alegria e felicidade? É isso que a palavra de Deus está mostrando para a gente. E existe uma geração hoje achando que se tiver um iPhone 16 Pro Max, a vida será incrível. E o pai, a mãe, trabalha para pagar 15 mil reais num celular que um delinquente jovem vai e leva aí, feliz da vida. Olha a inversão que nós estamos, irmãos. Aonde a gente tenta preencher o vazio dos nossos jovens com bens, quando nós deveríamos estar ensinando. A palavra de Deus vai ensinar, vai dizer para a gente, ensina a criança no caminho que ela deve andar. Ensina a ela o caminho que ela deve andar. Pronto. E a gente querendo agradar aí com outras coisas. O coração humano carrega uma necessidade espiritual. Por isso, nada deste mundo consegue satisfazer completamente a alma de uma pessoa. A ausência de Jesus produz um vazio, inquietação, ansiedade, falta de propósito. Mas quando Jesus entra, irmãos, Ele cura de dentro para fora, amém? Ele devolve sentido à vida. Hoje eu encontrei uma alegria para viver. Hoje eu encontrei uma razão de viver. A gente canta isso. Jesus Cristo é o motivo da minha canção. Outra razão eu não tenho para cantar. Lembra desse louvor? Isso é de muito tempo. Aonde a gente declarava isso, Jesus é o motivo da minha canção.
Jesus é o motivo da minha alegria. Aonde a gente recita e recitava no passado, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em pastos verdejantes, guia-me mansamente pelas águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Irmãos, olha que benção. Olha como é que a palavra de Deus nos conecta a Ele. É por isso que as Escrituras vão mostrar que o povo de Deus, ele está sendo destruído porque falta conhecimento. Não é porque falta telão, não é porque falta ar-condicionado, não é porque falta uma grande estrutura, é porque falta a palavra de Deus, irmãos. E a gente cai, a gente tropeça por falta de conhecimento na palavra de Deus. 2 Coríntios capítulo 5, no versículo 17, vai trazer para a gente um entendimento de uma nova vida em Cristo Jesus. E assim, se alguém está em Cristo, presta atenção nisso, irmãos. Se alguém está em Cristo, é o quê? As coisas antigas, eis que se fizeram novas. Que Deus derrame sobre as nossas vidas uma novidade de vida. Porque enquanto houver fôlego em nós, irmãos, seremos renovados, seremos fortalecidos, seremos sustentados para a glória de Deus. 33 anos que nós temos de ministério, irmãos. 33 anos de igreja, de ministério, deste lugar. E nós estamos aí avançando em nome de Jesus. Nessa caminhada, muitos pararam, muitos desistiram. Mas eu louvo a Deus, porque poucos e alguns não pararam, não desistiram. Que bom que você não desistiu. Que bom que você não desistiu. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus fala sobre perseverança. Fala sobre não desistir. Ela vai dizer para a gente entregar o nosso caminho a Deus. Confiar nele. E Ele tudo fará. Tudo. A abrangência de Deus é tão tremenda que Ele diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso, irmãos. Deus é o único recurso ilimitado. Você acha que tem internet? A gente não tem. Olha que loucura. A internet cai, a luz cai, né? A água, ela acaba quando você precisa. Mas Jesus não trabalha, não para, irmãos. Jesus não deixa de trabalhar. É uma fonte que sempre está jorrando água viva, irmãos. Sempre jorrando. Essa manhã eu estava tomando banho para vir para a igreja. Irmãos, um frio violento. A luz, graças a Deus, se manteve. Mas a bendita da resistência queimou. Como ensaboado? Como ensaboado, irmãos? Não dá, irmãos. Jesus toma conta. Foi doído. A água desceu rasgando, congelando. Mas fazer o que, né, irmãos? Poderia ser pior. Poderia ser pior. Mas aí eu fiquei lá: Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado, que maravilha. Deus é bom demais. Aí Dani acordou, aí cheguei depois do culto, né? A gente lavou aqui também, a frente aqui. Eu esqueci da resistência. Cheguei em casa, a Dani foi ver o chuveiro lá. Ela falou: Adriano, a água não está esquentando, liga o disjuntor. Aí eu, peraí, o problema não é o disjuntor, o problema é a resistência do chuveiro que queimou. Aí ela, e agora? Banho frio. Vamos voltar aos tempos primitivos. Ué, banho frio. Irmão, deu para ver sangue nos olhos. Olha, mas aí eu tirei um cochilo depois do almoço, rapidinho, 10 minutos, 15 minutos. E algo me deu uma fé, uma força tão forte, sabe? Que eu levantei, fui no shopping, ali na Superlá, e comprei a resistência. Qual foi a força, irmãos? Tomaram banho frio. Eu não queria tomar banho frio. Falei, não, vou lá no shopping. Vou lá e comprei. Aí comprei, cheguei em casa com a resistência, né?
Cheguei em casa com a resistência lá do chuveiro, a Daniela tinha acabado de sair da porta. Aí ela falou assim, isso é prova de amor. Falei, garoto, poderia ter chegado com uma rosa, mas o que é uma rosa quando o chuveiro está queimado, irmãos? É nada, tu pega a rosa e joga fora. Mas eu cheguei com a resistência, está aqui para você, ó, a resistência. Irmãos, foi bênção. Ganhei uns 50 pontos com ela. Todos os meus erros da semana foram perdoados por ela. Ai, que bênção. Ai, foi bom demais, irmão. Ainda tive que trocar, irmãos. Ainda tive que trocar a resistência. Olha que luta. Rapaz, é para isso mesmo, né? É uma luta. Mas tudo bem. Vamos voltar aqui, né? Ai, Deus é bom. Queridos, talvez você tenha chegado aqui hoje, vivendo cansado emocionalmente, achando que já não tem mais nenhum valor nessa caminhada. Talvez até continuando aí, né, caminhando sem alegria, no piloto automático, na rotina do dia a dia. Mas Jesus não quer apenas melhorar a sua vida exterior. Sabe, que hoje a galera usa botox para não ficar tão envelhecido, sinais de expressão, aí passa botox, aí fica com aquela cara de boneco, aquele negoção, aqueles lábios expressivos, né? Fica com o rosto todo diferente, remodelado. Jesus, ele não quer melhorar a sua aparência, o seu estereótipo. Ele quer sim, irmãos, restaurar a nossa alma, é de dentro de nós. Deus quer restaurar dentro de nós, porque existem feridas que o dinheiro não vai curar, irmãos. Existem dores que pessoas carregam e não conseguem resolver, mas eu digo para você que Jesus ainda transforma histórias. Ele ainda faz acontecer aquilo que ainda não existe. E em nome de Jesus, eu declaro que todo vazio espiritual na nossa vida será preenchido pela presença de Deus. O Senhor está restaurando alegria, propósito e esperança dentro de cada um de nós. Amém, igreja? Aqui é um lugar de cura, irmãos. Aqui é um lugar de cura, de transformação. Segundo ponto que eu queria te falar, que em Jesus nós encontramos uma liberdade verdadeira. Irmãos, tem muita gente que acha que é livre porque bebe, acha que é livre porque sai a hora que quer, acha que é livre porque não tem uma escala de trabalho prendendo ela. Tem gente que acha que porque não está no escritório trabalhando, ela é uma pessoa livre. Tem gente que acha que quando me dá na telha, eu vou para a noitada, passo 2, 3 dias e volto e está tudo bem. Tem gente que acha que isso é liberdade. Irmãos, pior de tudo isso é que tem gente que olha para cada um de nós e diz assim, que somos escravos. Eles são livres, nós somos escravos. Você já ouviu isso? Já cansei de ouvir isso. Que os crentes são escravos. São escravos porque não podem beber. São escravos porque não podem fumar. São escravos porque não podem ir na rave. São escravos porque não podem, ter uma vida sexual aí louca. Irmãos, eu digo para você, livres somos nós, que não dependemos de nada disso para preencher o vazio da nossa alma. Livres somos nós. Digo para você, irmãos, tirando o açúcar da minha vida, as outras coisas não me pegam. O açúcar, infelizmente, pega, irmão. Eu não sou tão livre assim, não. Às vezes eu levanto de madrugada e pego lá uma caixa de bombom. Confessei meu pecado. Quando não tem um bombom, vai o Nescau mesmo, irmão, puro. Eu sei, irmão, mas fazer o quê? Eu preciso repor a insulina. Eu preciso repor, sabe? É importante demais. Irmãos, quando casamos, vou falar para você, quando casamos, Dani e eu, Dani falou assim,
para a nossa vida ficar perfeita, nós precisamos comprar um videogame. Aí eu olhei assim e falei assim, é mesmo, né? Não, vamos comprar um videogame que a gente passa o final de semana em casa jogando. Aí eu olhei, irmãos, eu aprendi na minha infância, minha mãe é testemunha disso, que eu já tinha uma fraqueza muito grande para videogame. Eu deixava de comer para ficar jogando. Eu deixava de dormir. Eu deixava de estudar para ficar jogando. Aí eu me libertei desse vício que é lícito, né? E eu falei, ó, nunca mais eu quero voltar para ele. Aí a Dani veio e fala assim, vamos comprar o videogame. Eu falei assim, jamais, não vou comprar. Não, vamos comprar o Atari, o PlayStation, não sei. Não vou comprar, não vou. Tá doida? Rapaz, eu sei o monstro que tem dentro de mim. Por isso que é bacana você se conhecer, irmãos. Porque quando você se conhece, você fala assim, opa, tô fora. E eu falei para a Dani, eu falei, não vou comprar, porque se eu comprar, vai acabar o casamento. Porque eu vou ficar entregue ao videogame, porque eu vou ficar ali jogando direto. E graças a Deus, irmãos, eu fui, vivi aí tranquilo. Conhecendo a minha natureza e a minha limitação, irmão, eu não me aventuro nessas coisas aí de drogas e tudo mais, não me aventuro. Mas eu digo para os irmãos, a amizade tem uma forte influência na vida da pessoa, tanto para o bem quanto para o mal. A amizade tem uma forte influência. Então, na época que eu estudava aí, concluindo o ensino médio, acho que é isso. Júlio de Mesquita. É ginásio, isso. Vamos botar aqui ginásio que vocês estão nessa geração. Nessa época, eu comecei a andar com os colegas que matavam aula. O que eu fiz? Matei a aula. Comecei a andar com os colegas que pichavam as ruas. O que eu fiz? Pichava as ruas. Aí até que veio um colega oferecendo lá um pozinho branco lá, um negocinho, um saquinho. O que eu fiz? Sai fora, não, isso eu não quero não. Amarrado. Tá louco? É de graça. Irmão, é de graça. Tudo que derem para você de graça, pode ter certeza que tem um alto preço atrás disso. Quando te viciar. Nada de graça nessa vida, nem injeção, irmãos. Nem injeção é de graça. Alguém tem que pagar. Não existe almoço grátis. Não existe, irmão. Tudo está embutido. Ah, você compra 2, paga 1 e leva 2. Irmão, não cai nesse golpe, não. Isso é conversa. Mas tudo bem, vamos lá. O pecado sempre promete prazer, mas entrega prisão. Você acaba ficando refém. O inimigo oferece atalhos que no final geram destruição, irmãos. Existem pessoas hoje, no nosso tempo, aprisionadas por vícios, por culpa, por um passado, por pornografia, por amargura, por medo, por condenação, por traição. Mas olha, João 8:36. A palavra de Deus vai dizer para a gente que Jesus não veio apenas visitar o pecador, mas ele veio sim para libertar todo aquele que estiver preso. Todo aquele. E João 8:36 vai dizer para a gente, se pois o Filho os libertar, vocês serão verdadeiramente livres. Por isso que eu digo para você, somos livres em Cristo Jesus. Porque eu já vi muitas pessoas que às 6 horas da manhã estão no bar, sozinho, bebendo. E nós somos os escravos, irmãos. Não dá, né? A cruz. O que é aquilo ali, irmãos? É uma cruz, né? A cruz não foi apenas um símbolo religioso para a gente carregar no pescoço, pendurado aí num cordão, ou pendurado em uma parede. Na verdade, a cruz é onde Jesus venceu o pecado por nós.
É onde ele levou toda a culpa que nós carregamos, toda a condenação da nossa vida, ele carregou sobre ele. Então a cruz, irmãos, não é apenas um símbolo, mas é a vitória de Cristo Jesus. E quando nós olhamos para ela, nós lembramos daquele que morreu e ressuscitou, para que hoje nós tivéssemos uma vida abundante. Essa foi a missão de Jesus. Jesus não veio aqui, olhou a terra e falou assim: furada, papai, vamos embora que ó, o povo está perdido. Não, ele veio aqui sim, nos resgatar. E Romanos capítulo 8, versículo 1 vai dizer que já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Não existe condenação para você que está em Cristo Jesus. Você é uma nova criatura. E uma nova história está sendo escrita na sua vida pelo dedo de Deus, amém? Pela vontade de Deus. E tem gente que às vezes pensa assim: ah, mas a minha vida não tem mais jeito, meu casamento já não tem mais jeito, meus filhos já não tem mais jeito. Irmãos, tem jeito para todas as coisas. Todas as coisas têm jeito, se Jesus estiver nesse caminho. Agora, se Jesus não tiver, as coisas de fato vão ficar um pouquinho complicadas. Jesus é especialista em restaurar aquilo que parecia perdido. Eu gosto muito daquela simbologia do vaso de barro, aonde Deus quebra o vaso, transforma em pó e vem fazendo, remodelando essa estrutura. Irmãos, isso é muito bom. Talvez, o homem pode ter desistido de você. Talvez alguém da sua família pode ter desistido de você. Talvez a sociedade tenha rotulado você. Mas Jesus continua chamando pessoas para um recomeço na presença dele. Ele continua sendo o mesmo, de 2000 anos atrás, agindo com poder e glória. Não importa quão distante alguém chegou, a graça de Deus alcança lugares que ninguém consegue alcançar, irmãos. A gente só avança se Jesus estiver na frente. Talvez o que mais precisamos hoje é de esperança. O mundo vai oferecer para a gente uma alegria momentânea, mas não consegue oferecer uma segurança eterna. Vivemos dias de muitas inseguranças, incertezas, algumas crises, alguns medos, guerras, rumores de guerra, a galera entrando em confusão aí, brigando por poder, violência à nossa volta. Como é que Deus faz as coisas, né, irmão? A gente é brasileiro e a gente até pouco tempo era privilegiado. Até pouco tempo. Porque você vê, guerras, era só lá. A gente não tem esse negócio de ficar arrumando tumulto com o vizinho, vizinho de nações. Então era lá. Catástrofes, tsunamis, como é que era o nome? Tempestades aí, como é que é o nome? Furacão, Você já percebeu, irmãos? Até os vulcões, isso aí, estão dormindo, desativados. Olha como é que nós somos privilegiados, Você já parou para analisar que todo... Como é que é o nome do negócio mesmo? Tufão, ou o que é? Furacão, não. Toda tempestade, tornado, tem um nome feminino? Você já percebeu isso? Irmãos que lutem. Você já percebeu? Que não tem o tornado Paulo chegando, mas tem sempre um nome feminino nos tornados, nas tempestades. Depois tu vê aí, rapaz, que loucura, por que será isso? Vai lá, deixa pra lá. Mas tu vê, a gente é tão privilegiado que a gente não tem guerra, não tem esses fenômenos aí naturais, mas a gente perde na política. A gente perde nisso. Porque no Brasil, hoje em dia, o que tem de ideologia destruindo
a concepção da pessoa, irmãos, está muito confuso hoje em dia. Até o pronome de tratamento fica difícil de você usar de forma adequada, porque é tanta coisa diferente que você já não sabe mais com quem que você está conversando. Se você chama de ele, ela, não sei o quê, tudo mais. Como as coisas têm sido modificadas. Mas eu digo para você que em Cristo Jesus ainda há esperança para um futuro. Em Jeremias capítulo 29, versículo 11, diz assim: eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Jesus, ele não vai mudar apenas o nosso presente, ele vai mudar o nosso destino, o nosso amanhã, o nosso futuro. E nada pode nos separar do amor de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 38 e 39 vai dizer: porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Irmãos, a Ele toda a honra e toda a glória. Esteja certo que com Cristo no barco, irmãos, você não vai andar sozinho e não vai naufragar. Mesmo nos dias difíceis, Jesus vai continuar sustentando você, fortalecendo a sua vida. Talvez estejamos como milhões de pessoas, preocupadas com o futuro da nação, da nossa família, com a nossa vida financeira, com as nossas emoções, mas eu creio que Deus continua no controle de todas as coisas. E a última palavra sobre a nossa vida, irmãos, não vem da crise, não vem da dificuldade, vem dos céus, vem do trono de Deus. Creia nisso, em nome de Jesus. Que Deus derrame sobre nós, essa geração que nós vivemos, nesse tempo, um novo começo na presença do Senhor. E restitua tudo aquilo que foi perdido. Que portas que estavam fechadas sejam abertas. Que a alegria que foi embora seja restituída. Que as emoções que estão fragilizadas sejam fortalecidas. Que famílias sejam restauradas. Que a esperança volte aos nossos corações e possamos acreditar que o Deus de milagres continua em nosso favor. Que possamos permitir, em nome de Jesus, que o Senhor escreva uma nova história na nossa vida, em cada um de nós. Essa é a minha oração, irmãos. Essa é a minha oração. E eu digo para os irmãos, a gente completou aí 33 anos de igreja e ministério. A gente tem aí menos de 40 pessoas na igreja, no total. Um recurso financeiro bem limitado, muito limitado. Mas carregamos dentro de nós, ó Deus, uma promessa muito grande para a gente morrer. Carregamos dentro de nós uma fé forte demais para parar, irmãos. E temos dentro de nós um Deus poderoso demais para nos deixar no mesmo lugar estagnado. É por isso, irmãos, que nós estamos avançando. Porque Deus sempre tem um novo dia para a gente recomeçar. O maior presente que nós temos é o dia que Ele nos dá. E um dia que Ele nos dá, irmãos, abençoado. Por isso, quando você acordar amanhã, agradeça a Deus. Agradeça hoje pelo dia que Ele te deu. Ah, mas eu não consegui tudo o que eu queria. Não interessa. Você tem amanhã para fazer isso. Você tem amanhã para agradecer. Você tem amanhã para glorificar a Deus.
Mas não deixe que o inimigo mate os planos de Deus na sua vida. Não deixe que ele rouba ou destrua o que Deus está fazendo na sua vida. Não permita. Pelo contrário, continue com Jesus e creia que a vida sem Jesus, ela é vazia, ela é cansativa, ela é sem direção. Mas a vida com Cristo é cheia de propósito, liberdade e esperança. Feche os seus olhos, eu quero orar por você nessa noite. E eu creio, irmãos, no Deus de milagre, que derrama sobre nós poder e autoridade. Pai, que possamos aproveitar esta oportunidade de fazer a diferença. Não importa, Senhor, o nível da nossa fé, o nível do nosso conhecimento teológico. O que importa sim, Deus, é o nível da nossa confiança em Ti, Deus, da certeza que nós temos no Senhor, Deus. E eu creio, Deus, que hoje o Senhor está chamando pessoas para um novo começo, para um alinhamento espiritual, para uma transformação verdadeira, Deus. Não permita que nada, Senhor, nada mesmo, que nem o pecado, não o orgulho, nem o medo, Deus, afastem a Tua presença da nossa vida, Deus. Porque a melhor decisão que nós carregamos dentro de nós é a Tua presença, é querer o Senhor dentro de nós, Deus. E continua, Deus, fortalecendo a cada um. Continua sustentando-nos. Continua, Deus, de braços abertos, prontos para receber-nos. E eu creio, Deus, que o Senhor ainda salva, que o Senhor ainda cura, que o Senhor ainda transforma. E que nessa noite, Deus, nós possamos preencher em nós a necessidade que nós temos, em nome de Jesus. Abençoa a Tua igreja, Deus, de uma forma especial. Nós entregamos nossas vidas diante de Ti, na Tua presença. Restaura, Senhor, aquele que está cansado, fortalece os abatidos, liberta, Senhor, os aprisionados e reacende a chama, Deus, a chama da esperança dentro de cada coração, em nome de Jesus. Que esta igreja e os seus membros vivam a plenitude da vida abundante que só existe em Cristo Jesus. Em nome de Jesus, ó Deus, abençoa a cada um de nós e a Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Você pode aplaudir o nome de Jesus nessa noite? Aleluia! Louvado seja o Teu nome, Jesus. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Obrigado, Deus, pela Tua presença neste lugar. Obrigado, Senhor, por cuidar de cada um de nós. Obrigado, Jesus. Nós só temos a Te agradecer em nome de Jesus.